Que programa maravilhoso esse. Eu pensei que viesse aqui para trazer alguma coisa, mas desde a hora que eu sentei aqui, pastor, eu só estou recebendo bênção. Bênção. Pastor Tim trazendo uma mensagem poderosa, uma mensagem que contemporiza o momento em que estamos vivendo, e vem Darleide dando sequência a isso, de uma maneira tão poderosa, intrépida, destemida. Louvado seja o Senhor por isso, não é? E oxalá que assim como Deus usou o pastor Tim e usou Darleide, possa também me usar nesse momento para a glória do seu nome. Aí está o tema dessa tarde. Eu mudei um pouquinho, viu, pastor? Lá no programa está um pouquinho diferente, mas eu pensei, epigenética realmente deve ser a ciência das escolhas. É impossível, querido irmão, querida irmã, querido amigo, seja você presente aqui na igreja do UNASP, seja você que nos assiste aí pelos meios de comunicação, impossível gozar saúde se as escolhas não forem sábias. Por isso, eu quero dizer que epigenética, sobre, acima de, por sobre alguma coisa, genética, logicamente, não é transferência de informação de pais para filhos, de avós para netos, de bisavós para bisnetos, e até de trisavós para trisanetos? Trinetos, ok. Então até o português não está ajudando muito aqui. Então essa ciência diz que há algo superior que está por sobre uma herança que veio dos meus ancestrais, uma herança que veio dos meus pais, ok? Ou daqueles que, muito antes deles, como nós falamos agora há pouco. Como o tema é família, eu também queria mostrar a família toda, como é que está composta aí. A Silvana já foi apresentada, ali está o Thomas, ao lado do Thomas, a nossa nora, que esposa do Thomas nesse momento, aí eram noivos, mas agora esposa, e ao lado está a Júlia, e olha, todo mundo na saúde, viu? Todo mundo na saúde. O Thomas e a Jenny, que é a esposa, também os dois são médicos, como disse o pastor Gilson. A Júlia está terminando daqui 1 mês e meio medicina, e Silvana, que é a instrumentadora cirúrgica, decidiu deixar o centro cirúrgico para se dedicar à nutrição. Então, ano que vem, a gente vai ter uma nutricionista na família também, né? E aí está, só para vocês saberem como que a epigenética esteve a meu favor, viu, gente? Porque não ajudou muito com a genética, mas veio uma epigenética dali, né, e pronto. Mas, queridos, eu quero, nesse momento, entrar de cheio na mensagem e dizer o seguinte: aí está esse Monte Nebo, que fica ali na Jordânia. Eu não tive o prazer de conhecer ainda, tenho o desejo de fazê-lo, mas eu quero chamar a atenção pelo seguinte: esse monte tem 817 metros de altitude, e ele representa um marco na vida de um grande herói, e esse herói era este daqui, imortalizado nessa obra de Michelangelo, Moisés. Diz a lenda, eu não sei, que há uma imperfeição no joelho de Moisés, aí dessa estátua, porque depois do Michelangelo haver feito, não é, terminado com seu cinzel, essa escultura, ele creu que estava tão perfeito que ele bateu com o cinzel no joelho dizendo: parla Moisés, que seria fala Moisés, não é? Mas esse Moisés imortalizado aí nessa obra, ele tem uma relação com aquele Monte Nebo, 817 metros de altitude. Moisés sobe aí, não é para pegar
as tábuas da lei por 2 vezes. Ali foi o Monte Sinai. Ele sobe a esse monte para visualizar toda a campina, toda aquela planície da terra de Canaã, a fim de dar o seu último suspiro. E é incrível que na hora de dar o último suspiro, a Bíblia faz questão de relatar que Moisés não foi transportado ou teletransportado, ou agarrado por anjos e levado para cima do monte. Eram 817 metros que Moisés teve que escalar aos 120 anos. Escalou, subiu. Mais outro dado que a Bíblia traz para nós. Isso está registrado aí em Deuteronômio 34. Moisés também tinha olhos que não necessitavam óculos. Olhos que não se escureceram. 120 anos. E continua dizendo, ele estava pronto para morrer, mas ele não havia perdido o vigor. O que é vigor, querido irmão? O que é vigor? Força, saúde, energia. Outros sinônimos poderíamos encontrar para essa palavra. Quer dizer que Moisés, nesse momento crucial de descanso, de partida, ele tinha saúde. E porque nós precisamos pagar o preço do pecado, que é a morte, mas porque precisamos pagar da pior maneira possível, com agonia e extremo sofrimento. Já pensaram sobre isso? Falamos, meu irmão, sobre qualidade de vida, todo o tempo, mas pouco se fala sobre qualidade de morte. Na minha profissão, infelizmente, tive o desprazer de ver pessoas sucumbindo, escutar pessoas urrando de pavor. Diz irmão White que Moisés sobe e ele contempla toda aquela planície e depois, como um guerreiro que descansa de suas batalhas, ele adormece. Já pensaram nisso, queridos? Adormecer assim? E você deve estar pensando bem, a palestra de hoje vai ser muito macabra, porque está começando com morte? Não, de maneira nenhuma. Da maneira que nós vivemos, é exatamente a maneira como nós estamos escolhendo para descansar. Epigenética tem a ver com isso. Vamos lá? O alfabeto da vida. Todos nós temos uma informação genética. Eu brinco sempre que a minha foi sabotada, porque para ser primo do Gilson, eu tinha que ter um pouquinho mais de altura. E daí eu tinha que ter, a minha informação era para 1,80 m. Alguém mexeu no código e ficou um pouco menos. O olho era verde, ficou castanho. Mas, querido, não adianta, a fruta não cai longe do pé. Verdade? Então minha mamãe era desse tamaninho, e eu até caí um pouquinho mais longe do pé, pouquinho a coisa, cresci um pouquinho mais do que ela. E essas letras são substâncias químicas que compõem o nosso DNA, e esse DNA está todo enroladinho aí no nosso cromossomo, e o cromossomo é quem transporta as informações de pai para filho. Agora, aí, não só características físicas, não somente timbre de voz, tipo sanguíneo e outras coisas mais estão descritas, mas como também muitas de nossas enfermidades também estão descritas aí. Pai diabético, mãe hipertensa, avô com câncer, e assim parece que é uma combinação desastrosa, e nos dá a ideia que estamos condenados a padecer as mesmas coisas. Mas aí entra justamente essa ciência epigenética, que eu chamo carinhosamente de a ciência das escolhas. Entram nossas escolhas, porque Deus, um Deus de amor, nos
deu a oportunidade de não sermos condenados, apesar de visitar iniquidade de pais em filhos até terceira e quarta geração. E a gente vê isso na ciência. Enfermidades genéticas normalmente são muito mais fortemente percebidas entre terceira e quarta gerações. Já pensaram? Confirmando o relato bíblico. Mas Deus faz misericórdias por quantas gerações? Por 1000. Quer dizer, 1000 é um número qualquer para dizer que é muito mais do que 4 gerações para castigo, poderíamos dizer assim, quando eu aceito o plano que Deus tem para mim e mudo minha maneira de viver. Através de escolhas sábias, começo a decidir ter saúde. E assim vai. Ano 2005, auge, não é, dessa ciência, começam a ser publicados muitos trabalhos demonstrando justamente isso, que estilo de vida poderia fazer com que a genética ela fosse reescrita, ou melhor, reexpressada, interpretada de outra maneira, ok? Nossas escolhas, diz a revista, são naquelas letras menorzinhas em preto. Nossas escolhas vão determinar a nossa saúde ou nossa doença, e podem mudar o destino dos nossos filhos. Por isso nosso DNA não representa o nosso destino, ok? Aqui alguns paradigmas dessa epigenética. Primeiro, genes não controlam a vida. Vocês leem todos aí, mas eu quero fazer ênfase no último, além do meio ambiente. Olha que nossas experiências, elas redefinem ativamente a nossa genética, a nossa expressão gênica. Experiências, hein? Aqui eu vou citar um autor dirigido por Deus, Dr. Neil Nedley, um grande médico, crente nessa mesma mensagem. Ele escreveu o livro A Arte Perdida de Pensar. E lá se diz o seguinte, que pessoas que sofrem, que padecem enfermidades crônicas na terceira idade, 65 anos para cima, essas pessoas têm, quando faz um retrocesso, muitas delas tiveram um mau relacionamento com os pais. Relacionamento redefinindo genética. E aí eu lembro de mais uma passagem bíblica que vocês sabem, juntamente comigo, de cor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Pergunto, prolonga dia na terra, quem está enfermo ou quem é saudável? Logicamente a segunda opção. Honrar pai e mãe, redunda em saúde. Honrar pai e mãe é epigenética. E é uma escolha que eu faço, honrar meu pai e honrar minha mãe. Pais, não provoque a ira a vossos filhos, experiências redefinindo genética. A Bíblia é um compêndio de extrema sabedoria, porque é palavra de Deus, logicamente. E aí, cada escolha do dia a dia que nós fazemos, cada escolha vai fazer o seguinte, ou ativar ou silenciar genes, ok? Então, nós vamos com essas escolhas, dizendo, eu ativo um gene, eu deixo desligadinho o gene. E olha só que Deus maravilhoso, que a partir do ano 1863, começa a dar uma mensagem especial para um povo especial. E meu irmão, dê um salto aí na sua cadeira, de onde você está, eleve os braços aos céus e diga, Senhor, muito obrigado, porque essa mensagem foi para mim e para você, adventistas do sétimo dia. Lógico que um propósito, não era um propósito para eu ficar orgulhoso disso, mas para que eu pudesse ter melhor mente
para compreender melhor a voz de Deus e ainda proclamar as verdades que Ele tem para nós. E essa mensagem, eu digo que são agentes reguladores de nossa genética. Olha só, 1863, Ellen White começa a receber visões sobre a reforma de saúde, conselhos sobre saúde. A data é 5 de junho, exatamente nesse dia, Ellen White tem sua primeira visão, e o ano é 1863, somente ratificando, não é, fazendo ênfase nisso. E em algum momento, ela inspirada por Deus, cita ar puro, luz solar, abstinência, repouso. Abstinência também traduzimos como temperança, exercício físico, regime conveniente, uso de água e confiança no poder de Deus, eis os verdadeiros remédios. E quando eu digo eis os verdadeiros remédios, é porque são remédios de verdade, viu, gente? Não é porque minha palavra está dizendo isso. Aliás, se a ciência nunca chegasse a descobertas que hoje nós vamos nos maravilhar nos próximos minutos aqui, do que a ciência tem descoberto sobre isso, se a ciência não tivesse chegado a essas conclusões, eu ainda assim exaltaria esse conhecimento, porque é um conhecimento que vem de Deus. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês: a ciência muda, a medicina muda, a palavra de Deus permanece para sempre. Querem ver uma coisa? E dos 1890 para frente, começa-se a receitar cigarro para problemas respiratórios, e isso continua até a década de 20, 30, as décadas de 20 e 30, aliás, são necessários mais de 7.000 trabalhos científicos, para que no ano 1957, século 20, a OMS, ela determine que o cigarro é causador de prejuízo para a saúde, mas até então era tratamento médico, e tinha inclusive uma marca de cigarro que os médicos usavam. Todo médico tinha propaganda, usa tal marca de cigarro. A medicina muda, a palavra de Deus não. O irmão White, era o ano 1897, escreveu, eu não tenho essa citação aqui, mas vou dizer para você, depois você procura, no Dons Espirituais, ou Spiritual Gifts, ela escreve que o cigarro é um veneno lento, que mata, e sua obra é muito mais letal, porque é um veneno que mata, sem que a pessoa, logo ao princípio, possa considerar que está morrendo por causa dele. Estou parafraseando, mas leiam, Spiritual Gifts, não é? Ou dons espirituais. Esses são agentes que regulam, e olha o que a ciência vai dizer para nós, o impacto de diferentes fatores aí, sobre o risco de morte prematura. A genética conta, lógico, até 30%, mas olha quanto conta o nosso comportamento, as nossas escolhas, mais do que a genética, ok? E lógico, outras coisas também contam. Então, nós podemos nascer com uma predisposição para alguma coisa, mas essa ativação, ela necessita de uma escolha feita por mim e por você. Epigenética, ciência das escolhas. Eu queria aqui hoje falar cientificamente sobre todos os remédios de Deus. Infelizmente o tempo é muito curto, não vai ser possível, mas eu vou destacar alguns do que a ciência nos trouxe. Olha o que saiu nessa revista, aqui desculpa que eu não coloquei lá o título, mas é na revista, uma conceituada revista médica chamada The Lancet, tá? É uma revista britânica, que diz aí, o estilo de vida, certo? Os fatores do estilo de vida, que incluem cigarro, dieta,
estresse, obesidade, infecção, poluição, atividade física ou inatividade física, todos eles são aquilo que mais responde por nossas doenças ou por nossa saúde, se usamos ou não usamos, se fazemos ou não fazemos. Isso é ciência dizendo. Mas, queridos, se a ciência não diz, a ciência está dizendo muitas coisas hoje. Antigamente, e a Darley dizia de uma maneira catedrática, não é? Ainda é pecado isso, aquilo e aquilo outro. Antigamente, a gente tinha a acupuntura, por exemplo, como algo que não era inspirado por Deus. E hoje a ciência médica aceita a acupuntura como uma ciência, ok? E nem por isso eu preciso fazer uso. Se nós formos ao Espírito de Profecia, que é palavra de Deus revelada, luz menor para ajudar na iluminação daquela que faz a luz maior, a Bíblia, nós vamos ler o seguinte: há muitas maneiras de praticar a arte de curar, mas só existe uma reconhecida pelos céus. Duro, hein? Pesado demais. Como conciliar? Há muitas formas de praticarmos a arte de curar, mas só existe uma reconhecida pelos céus. É aquela que glorifica diretamente o Criador, aquela que leva o ser humano a fazer escolhas que possam ir contra a onda que o mundo instala. Sabem aquele dito da serpente para Eva? Você não vai morrer, Eva. Continua até hoje. Continua com seu estilo de vida de qualquer jeito, meu irmão. Tem remédio para hipertensão, tem remédio para diabetes, tem remédio para dislipidemia, tem remédio para isso, tem remédio para aquilo, tem cirurgia disso, tem cirurgia daquilo. Não estou criticando aqui, viu, queridos, uma medicação bem aplicada, e não estou criticando uma cirurgia. Não é isso. Mas de nada vai valer nós lançarmos mãos disso, se nós não fazemos uma mudança no estilo de vida. A pessoa está com uma cirrose hepática, tem que ser submetida a um transplante hepático. Se ela tem cirrose hepática por ser uma pessoa alcoólatra, ela não entra na fila do transplante. Ela precisa provar que mudou de atitude, porque ela já queimou um fígado, ela vai queimar outro. Então vejam como a coisa é séria, não é? E aqui, um dos remédios, Moisés usou muito no deserto esse aqui, muito, e olha, muitos benefícios da luz solar. Luz solar previne câncer, luz solar trata uma série de condições de enfermidade, de distúrbios na saúde, ok? Luz solar. A luz solar desenvolve em nós, nos faz produzir a vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, é todo um sistema endocrinológico, porque nós temos receptores para sol, vitamina D, desde a ponta do fio de cabelo até o dedo midinho do pé. Todas as células do nosso corpo, elas respondem aos raios vivificantes do sol. Aí, a gente está pensando só na vitamina D. Então, olha só, não precisa tomar vitamina D, não precisa tomar sol, porque sol causa câncer de pele. Vamos usar protetor solar e vamos nos esconder do sol. E a gente toma vitamina D. Não está mal tomar vitamina D. Graças a Deus, Deus deu inteligência para o ser humano para poder ter a vitamina D, para poder sintetizar a vitamina D, ok? Mas há coisas que só vão ser desenvolvidas em nossa saúde se nós virmos o sol,
se nós nos expusermos de verdade ao sol. Não é suficiente pingar vitamina D ou tomar uma pílula de vitamina D. Precisamos de algo mais. E aí, a ciência vai mostrando, não? Todas essas coisas, regula genes, diminui metástase, menor risco de vários tipos de câncer, melhora imunidade, melhora questões de pressão, mas aí não é a vitamina D, a pressão não tem nenhuma relação direta com a vitamina D. Sabe o que tem relação com a vitamina, ou melhor, com o sol, é que quando eu tomo o sol, tem bolsinhas, vacúolos, preparados por Deus, cheios de uma substância precursora de óxido nítrico. E o óxido nítrico, quando ativado pelo sol, ele provoca vasodilatação. Quer dizer, os vasos se relaxam e a pressão cai. Então, quer usar o sol, ou melhor, quer usar um remédio maravilhoso para prevenir e tratar hipertensão? Tome sol, ok? Tome sol. E o câncer de pele, Benício? Opa, mantenha o corpo hidratado e boa alimentação, que com certeza esse câncer vai ficar longe de você. E não precisa 15 minutos de exposição ao sol forte, tá? 15 minutos. Peles negras precisam de mais tempo, suficientes para que nós produzamos a quantidade adequada de vitamina D. Só que vai além, porque nós precisamos ver o sol. Melatonina da noite para dormir, ela precisa da serotonina do dia, e serotonina do dia precisa que eu veja a luz do sol. Não somente a vitamina D vai ajudar vai participar desse metabolismo, mas a visualização dos raios solares vão me ajudar. E eu lembro aqui de Salomão dizendo: quão bom e agradável é ver a luz. Porque Salomão, sábio, ficava matutando o tempo todo, coração alegre serve de bom remédio e outras coisas mais, e ele ficava pensando que as pessoas que eram submetidas ao sol, ou melhor, quando tomavam sol, elas tinham menos tristeza. Dá uma olhadinha nesse slide mesmo aí que está, o quarto ponto: depressão, ansiedade e um distúrbio chamado de distúrbio afetivo sazonal, todos tratados com sol, tá bom? Tremendo coadjuvante? Não, esse é o protagonista principal. Os remédios são coadjuvantes desses remédios de Deus, ok? E aqui, outras coisas mais, tinha grifado várias coisas, o tempo vai nos oprimindo, passando aqui, então aqui somente para demonstrar que supressão imune, não é para enfermidades autoimunes, o fato de se expor ao sol diminui essa supressão, ou melhor, nos leva a melhoras das enfermidades autoimunes, e independente da vitamina D, viu? Não serve pingar a vitamina D para que esses processos que estão sendo descritos ali aconteçam, certo? Vamos passar um pouquinho mais, vou para outro remédio, porque o tempo urge. Esse outro remédio, aqui, nossa, tem muita coisa para a gente conversar. Eu escuto às vezes, queridos, na igreja, irmão fulano de tal, irmã fulana de tal, era vegetariana, era até vegana, desculpa da expressão vegana, não está bem usada, tá certo? O veganismo é uma filosofia, eu aqui me refiro ao vegetarianismo verdadeiro, ok? Então, a pessoa era assim, e não fumava, não bebia, e teve um câncer de tal parte. Não que fazendo todas as coisas não poderemos ter câncer, tá bem? Nós estamos no mundo, o mundo é pecado, no mundo vamos ter aflições, Jesus Cristo já nos havia prometido, alertado, melhor dizendo, mas, aí eu pergunto, e a irmã ou o irmão fazia uma atividade física? Pois é, sabe, queridos, os remédios de Deus são 8,
não dá para você tomar 7. Entendem? A atividade física não é obrigatória, tampouco é opcional, ela só é necessária. Entendem? É necessária, porque compõe dentro daquilo que Deus idealizou para nós nessa vida, nesse mundo. A atividade física precisava estar presente, ok? E aí a gente vai vendo maravilhas, um trabalho que fala sobre atividade física como sendo uma polipílula. Quando nós nos exercitamos, quantas pílulas são produzidas? Verdadeiros agentes epigenéticos, capazes de mudar a expressão de nossos genes. Até mesmo pessoas que desenvolveram Alzheimer, talvez aí a imagem seja muito pequenininha, um ponto de interrogação naquele músculo, daquele ser humano, naquele desenho do lado esquerdo, ok? Tem lá uma setinha e tem um ponto de interrogação. Esse trabalho é do ano 2013, e ali se especulava, será que uma substância chamada de irisina poderia provocar neurogênese? E eu falo com orgulho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, num estudo publicado em 2019, demonstrou que sim, essa irisina é capaz de provocar formação de novos neurônios, células nervosas, que são perdidas em pessoas, por exemplo, com Alzheimer. E essa irisina, a indústria farmacêutica quer saber agora como produzir essa irisina, e nós produzimos, simplesmente quando nós nos mexemos, fazemos atividade física, não precisamos da pílula, nós produzimos essa irisina. Olha que criador maravilhoso. Por isso, queridos, no final de na confluência de todos os acontecimentos, quando estivermos prestes, que já estamos prestes, a que Cristo venha, a grande questão vai ser a quem nós adoramos. Se adoramos a Deus como Criador, que sabe dos detalhes da formação do meu corpo, ou se adoramos qualquer outra coisa. E Deus deixou justamente esses conselhos para que nós pudéssemos ter saúde e abundância. Eu vou pulando aqui, porque o tempo vai correndo rapidamente, e eu quero dizer, olha lá, aquela figura é muito significativa. Quando nós fazemos atividade física, nós bloqueamos coisas que poderiam nos levar à enfermidade, e estimulamos outras questões, outros recursos do corpo, que podem nos ajudar a lidar ou prevenir aquela enfermidade, ok? E assim, nós temos aí a atividade física relacionada com praticamente tudo de nossa saúde. Olha só, 14 milhões de pessoas morreram no mundo. Essa estimativa, se não me falha a memória, isso foi em 2014 que foi publicado, mas eu acho que isso se referia a 2006, não estou bem lembrado, mas 14 milhões de pessoas morrem por causa de um estilo de vida errado, por decisões equivocadas que levam a enfermidades crônicas, ok? E assim vai. Não é se, tem deixa eu pular para um outro trabalho aqui, esse é um trabalho da revista The Lancet, que diz o seguinte, esse é um estudo muito grande, com mais de 300 mil pessoas na Europa, que verificou o seguinte, se nós fizéssemos mesmo uma atividadezinha pequena, mudaríamos os números de morte por enfermidades crônicas. Tal é o poder do movimento que Deus permitiu, nos criou para isso, ok? E assim por diante. Longevidade depende de atividade física, o comprimento de telômero nos cromossomos depende de que nós nos exercitemos. E vou para um outro remédio, e esse daqui, queridos, talvez seja o que a gente precise dar mais atenção, não mais atenção porque são 8, né? Mas esse daqui, Deus deixou algo marcado. Não foi de graça que a primeira tentação do ser humano foi por comida, não foi de graça que a primeira tentação de Cristo, declarada como primeira tentação, seguramente teve outras mais, muitas outras antes,
Mas naquele momento de ir para o deserto, Cristo vai, e quando ele volta, que o inimigo melhor o encontra, tenta com comida, e comida realmente tem feito algo terrível. Olha só, se nós nos gabamos como adventistas do sétimo dia, que nós não fumamos e nem bebemos e nem comemos carne de porco, mas se estamos em lojas de fast food, semanalmente, nós poderemos morrer mais rapidamente, do que se estivéssemos fumando e comendo adequadamente, ok? Vejam lá, aqui não é apologia ao fumo, aqui apologia a boa alimentação, ok? Uma vez que a gente coma na semana um fast food, aumenta em 20% a probabilidade de um infarto, por exemplo. As crianças se comportaram, vamos então levar no sábado à noite ou no domingo, até tal loja de fast food. Estamos predispondo essa criança e a nós mesmos a 20% a mais de chance. E quando não dá tempo de eu comer adequadamente, e eu como 3, 4 vezes na semana, comida de qualquer jeito, ali são os resultados. Até 80% mais de chance de nós morrermos por um infarto. Então, queridos, a comida, ela faz tão parte da epigenética, está tão sobre a genética, que alguns experimentos realizados com abelhas, isso aqui é uma abelha da espécie Apis mellifera, uma operária que vive no máximo 48 dias, se essa abelhinha, ou melhor, os cientistas pegaram comida de rainha, detalhe que uma rainha é fértil, põe ovos, ela acasala e põe ovos, a rainha cresce mais, e a rainha vive minimamente 2 anos, e pode viver até 5 anos, agora, essa abelhinha operária, que vai à flor, ela vive menos de 2 meses, qual é a diferença de uma para outra? Comida, gente. E aqui eu não quero fazer apologia à geleia real, tá bem? Geleia real, por favor, sempre nascem por aí panaceias. Os remédios de Deus são 8, tá bem? Não existe um milagroso que vai fazer a gente ter o elixir da juventude ou da saúde. São 8, ok? Então, a abelhinha operária, os cientistas pensaram, ela nasceu com gene de operária, vai morrer no máximo 48 dias de vida, não vai ser fértil, vai ser pequenininha. Vocês já estão olhando para mim achando que eu sou operário, né? Não vai crescer. Queridos, deram a comida de rainha para a operária, e o que aconteceu? A operária virou rainha, a operária virou madame, porque comeu a comida de madame. Aqui a apologia jamais, viu? Nem ao mel e nem à geleia real. Aqui é aquilo para o que foi desenhado. Deus desenhou geleia real e desenhou o mel para esses seres. Lógico, podemos fazer uso do mel, podemos fazer uso livremente da geleia real, mas não posso colocar as minhas fichas apostadas nesses 2 ingredientes, achando que eu vou ter saúde em abundância, ok? Vida em abundância, queridos, somente se as escolhas estão de acordo com a vontade de Deus. Não existe vida abundante quando eu não faço escolhas segundo a vontade de Deus. Um tema difícil, um tema que pode levar a polêmica a alguém que está me assistindo, mas em nome de Jesus, eu quero falar com você sobre isso. Deus nos deixou conselhos claros sobre esse tema. Mas eu quero dizer primeiro que a ciência está dizendo. Essa foi uma publicação, tudo bem, eu gosto muito de assistir o pastor Michelson Borges, que está conosco, e eu sei que há uma agenda
uma agenda nesse sentido, mas há uma outra agenda que Deus já deixou para a gente. Simplesmente o foco está mal direcionado, mas Deus nos deixou um conselho especial no regime sobre como eu devo me alimentar, ok? E olha, esse daqui é, então, New York Times escrevendo sobre o novo líder da OMS, ano 2017, ok? E daí, algumas coisas grifadas. A Universidade de Washington, ela estimou que no ano 2015, 500 mil de mortes ocorreu por causa diretamente de se ingerir carne e seus derivados, ok? Principalmente a carne vermelha, como ali faz a ênfase. Depois, 75% de todo antibiótico produzido no mundo, aí fala de União Europeia e Estados Unidos, mas no mundo, 75% vão para a agricultura, para os animais, porque é impossível ter animal em cativeiro saudável, eles adoecem, confinados adoecem, e precisa dar antibiótico em altas doses, para que esses animais possam ser menos doentes, ok? Só que quando eles defecam, quando eles urinam, tudo isso vai para a terra, só a terra, nada, vai para as águas, contamina, e nós tomamos ou nos contaminamos de segunda mão com esses antibióticos, ok? Além de carcinogênicos, antibióticos, tá bem? E depois, lá na primeira frase, né, que nós nem percebemos, que nós comemos e mesmo nossa água tratada está com baixas doses desses antibióticos, ok? E o último parágrafo diz ali, parece exagero, hein? Parece exagero, mas o efeito, os gases, né, que se chama greenhouse gas, né, que são os gases de efeito estufa, eles são superiores, os emitidos pelos animais de corte, que contam com mais de 70 bilhões de cabeças entre gado suíno, bovino, e não sei se eu posso chamar de gado, mas entre criação de aves, ok? Mais de 70 bilhões. Eles emitem mais gases de efeito estufa do que todos os meios de transporte combinados. Isso é a ciência quem diz, não é o Benício, ok? Deus já tinha dado um plano para nós, um plano sustentável. Tem se falado muito, vamos ter que salvar o planeta. É uma agenda diferente, é um foco diferente, é um foco no ser humano, não um foco em Deus, mas Deus já tinha, na sua infinita sabedoria, deixado conselhos sábios para nós. Eu vou ter cuidado aqui na citação, mas eu vou citar esse autor, só porque ele está de acordo com assim diz o Senhor, tá certo? Esse é um grande pesquisador, Colin Campbell, que trabalhou no Instituto de Agricultura dos Estados Unidos, e aliás ele começou seu trabalho para provar para melhorar a produção de proteína animal, leite e carne, e depois de tanto estudar, ele não teve outra escolha, a não ser deixar de lado, e começar hoje a ser um ativista de uma alimentação saudável, ok? E ele escreveu esse lindo, maravilhoso estudo, e eu quero textualizar algumas palavras dele aqui. Ele diz que não existe uma dieta especial para câncer e outra para outras doenças, resumindo um pouco aquilo que vocês já estão lendo. Todas essas condições, continua dizendo ele, são geradas porque nós temos duas coisas acontecendo: uma alimentação excessivamente tóxica e um estilo de vida que não tem muita coisa de saudável. Aí ele continua dizendo que, em outras palavras, é a dieta ocidental o que mais provoca problemas de saúde em nós. Mas ele continua a dizer que tem uma dieta com a capacidade de neutralizar, ele coloca todas, eu diria muitas dessas condições. Uma dieta de alimentos vegetarianos e integrais. Então vamos aqui uma coisa, eu posso ser
aquela palavra vegana, usada mal colocada, mas eu vou usar com o sentido que todo mundo dá. Eu posso ser vegano comendo batata frita e tomando refrigerante. Tem alguma coisa de carne aí? Não. Mas sou vegano. Agora vejam como isso coincide com a palavra de Deus, a palavra inspirada. Olha lá, cereais, frutas, nozes, verduras, constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados da forma mais complexa possível, não, da forma mais simples e natural, são aqueles que vão conferir vigor intelectual, resistência, e serão nutritivos, ok? Esse é o plano de Deus para nós. Aqui não é a pregação de um veganismo, aqui é o plano de Deus para nos devolver saúde, para minimizar os problemas do pecado, porque eu quero demonstrar algo mais aqui para vocês. Olha a estratégia do inimigo. Deixa eu ver aqui, a estratégia do inimigo. O mais forte poder o inimigo exerce sobre nós para tomar domínio de nosso ser, através do nosso apetite. Queridos, a comida do jeito que está desenhada hoje, não está desenhada de graça, está desenhada porque tem uma sabedoria iníqua por trás dela, para fazer com que nós sejamos enfraquecidos mentalmente, e possamos ser dominados por isso. A irmã White diz assim, olha, falando sobre a carne, só deixo essa citação aqui para nós refletirmos, viu, queridos? Os efeitos, eu só vou ler para fazer ênfase. Os efeitos do regime cárneo podem não ser imediatamente experimentados. Isto, porém, não é nenhuma prova de que não seja nocivo. A poucas pessoas se pode fazer ver que é a carne que comem o que lhes tem envenenado o sangue e ocasionado sofrimentos. Muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada por eles e nem por ninguém. Já pensaram? E Deus nos deixou conselhos claros sobre isso, ok? E a irmã White continua dizendo, aqui são todos nutrientes epigenéticos, vamos passar rapidamente, mas a irmã White continua dizendo, aqui está, que é pecado violar as leis do nosso ser. Quem viola a lei do ser, viola a lei dos 10 mandamentos. Não tem como ficar transgredir um sem transgredir o outro. E Deus já tinha nos alertado, que nós deveríamos obedecer aquilo que Ele havia preconizado. Se nós obedecêssemos, com certeza seríamos mais saudáveis, ok? Tem uma outra citação de Ellen White, que ela diz que o objetivo verdadeiro da reforma para a saúde é para 2 coisas. Os objetivos são 2. Primeiro, antes de purificar, amenizar o sofrimento do ser humano, e depois, purificar uma igreja para o encontro com Cristo. E aqui não é carne, irmão, irmã, aqui é um estilo de vida que glorifica a Deus. São 8 pontos, 8 pilares de nossa saúde. E eu deixo como último ponto, para ir terminando. Quando eu faço escolhas dentro dos remédios de Deus, é impossível que eles não apontem para o principal deles e a base de todos: confiança no poder de Deus. Porque eu só vou crer que aquela alimentação determinada por Deus, ela é boa, porque eu confio nele. Eu só vou crer que se eu não fizer uso disso ou daquilo, eu também vou poder ser saudável, indo na contramão do que todos dizem, porque é palavra de Deus, eu confio nele, ok?
quando nós confiamos em Deus, há outras coisas fantásticas acontecendo em nosso ser. Essa glandulinha aí se chama hipotálamo, e é essa glândula quem é responsável por produzir uma série de substâncias químicas que nos ajudam a ter sensações, como fome, sede e outras, saciedade e outras coisas mais. Mas essa glandulinha também nos produz outra substância chamada proópio-melanocortina, que tanto pode ser precursora de hormônios que vão facilitar o estresse, como hormônios que vão ser contrários ao estresse, como as beta-endorfinas. E quem vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais esse animalzinho aqui? Um experimento feito com 3 grupos de ratos demonstrou o seguinte. Vou contar o experimento em 1 minuto. Dois dos 3 grupinhos levariam um choque de 1 hora por dia. Imagina, tomar 1 hora por dia de choque. O terceiro grupo não levaria choque. Mas como seria o choque de um e de outro? No grupo 1, o choque seria de 9 às 10 da manhã, sem parar. No grupo 2, eles receberiam um choque que era assim, agora um pouquinho, vem descanso, mais tarde outro pouco, vem descanso, ao longo de 24 horas, 1 hora de choque. E o que aconteceu? E o grupo 3, não recebia choque. Ao cabo de algumas semanas, injetaram substâncias carcinogênicas, com capacidade de produzir câncer. E o que foi descoberto? Algumas semanas depois, foram verificar. Grupo número 1 dos ratinhos, 1 hora sem parar de choque, desenvolveram câncer, todos. Grupo número 3, que não toma choque, 40% deles desenvolvem câncer. Grupo número 2, que tomavam choque agora, outro depois, tomavam agora, outro depois, e tinha descanso. 100% deles sem câncer. E aí deu um nó na cabeça dos cientistas. Mas continuaram investigando. E queridos, olha que coisa maravilhosa. Até rato desenvolve esperança. E nós estamos vivendo sem esperança. Estamos permitindo que uma pandemia roube e leve embora a nossa esperança, quando até ratos podem desenvolver esperança. E o ratinho começou a compreender que vinham 5 minutos de choque, mas depois passavam. Tinham um alento, um lenitivo. E aí se preconiza agora o seguinte na ciência: não é mais feliz ou mais saudável quem não sofre. Não é mais feliz ou mais saudável quem não sofre. Sofrimentos também são permitidos por Deus para que nos tornemos mais fortes. Conhece a palavra resiliência? É isso aí. Resiliência nos leva a isso aqui. Quando eu desenvolvo beta-endorfinas, por ver que, como diz o apóstolo Paulo, o sofrimento desse momento não chega nem aos pés da glória que tem por vir, posso viver com esperança. E quando eu vivo com esperança, aquela beta-endorfina produzida lá no cérebro, lá no hipotálamo, melhor dizendo, certo? Vai fazer com que minhas células de defesa sejam muito mais fortes para ir contra as doenças. Queridos, é maravilhoso o que Deus nos permite, se nós tivermos coragem de usar esses remédios. Termino com isso aqui. Entrega a Deus, mas escolhas sábias, igual a salvação e restauração. Queridos, não adianta ser vegano, não comer isso, não comer aquilo, fazer exercício, ter um físico escultural, se esse físico vai queimar no dia da volta de Cristo. Precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É a única coisa que nós precisamos. Esse é o Luiz. Luiz está nos assistindo. Luiz, quero mandar um abraço para você. O Luiz
esteve na clínica. Ele me mandou essa foto primeira, ele disse: Benício, essa foto primeira aqui é quando eu estava condenado à morte. Luiz, e me permita, meu querido irmão Luiz, que eu fale dessa maneira, porque você já me havia autorizado em outro momento, né? Então eu vou falar aqui publicamente. O Luiz fez algumas escolhas equivocadas durante a vida. Mais do que genética dos pais, ele havia herdado maus hábitos. E fica a dica: mais do que genética, nós herdamos hábitos e costumes. E o Luiz, aos 22 anos, teve um primeiro episódio cardíaco, precisou fazer um cateterismo, aos 22 anos de idade. E quando estava perto dos 50 anos de idade, o Luiz teve um comprometimento muito sério do coração, onde a artéria que estava menos tapada tinha, creio que 80%, 85% de obstrução. E o Luiz tinha que agora ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Ele está indo no hospital, quando ele foi fazer exame, e o médico disse: olha, não tem como sair, você vai ser submetido a uma cirurgia. Só que as artérias que o Luiz tinha para fazer substituição também não estavam das melhores qualidades, mas mesmo assim seria submetido à cirurgia. E o Luiz conversa com outro médico cristão, vizinho dele, adventista do sétimo dia. O Luiz não era adventista do sétimo dia. E ele conversa com esse médico, Dr. Renato, trabalha lá no Hospital Adventista de Manaus. E o Dr. Renato diz: Luiz, entre você morrer aqui na mesa de cirurgia, que há grandes probabilidades, e você ter uma chance de chegar a São Paulo e ir para a clínica adventista, para a clínica Spa Vida Natural, vá para lá. O Luiz chegou de cadeira de rodas, porque não podia caminhar, por causa das dores fortes. Quando o Renato me ligou, eu disse: Renato, pode mandar. Mas eu não tinha ideia do que era que nós iríamos receber. E quando chega o Luiz, eu tenho agora diante de mim, e fico pensando: meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Mas, queridos, remédios de Deus são poderosos. Deus deixou a capacidade no corpo. Se o retorno eu não tive que andar muito mais, Deus me dá a possibilidade de voltar. Nem sempre é possível, mas Deus tinha um plano para a vida do Luiz, e o Luiz começou a retornar. Eu falei: Luiz, vamos fazer uma dieta de 70% de cru. Ele falou: e doutor, se fizer de 100%, vai me ajudar? Eu falei: com certeza, então eu vou para o 100%. Uma determinada noite eu dei uma palestra, falei sobre o jejum, falei que o jejum desencadeava um processo de autofagia, de produção de corpos cetônicos, era benéfico para o corpo. Ele disse: se eu fizer, vai me ajudar? Eu falei: com certeza. Luiz começa a jejuar, mas o Luiz também, ao longo desse tempo, começa a refletir no que aquele amigo, Dr. Renato, já havia começado a fazer antes do infarto. Renato já havia falado de salvação para o Luiz. O Luiz havia adiado o momento da salvação. E o Luiz vem para a clínica. Passou 4 semanas. Não foi a clínica, viu, queridos? Aqui as glórias precisam ir para quem de fato merece. Glórias ao nome do Senhor, o nosso Criador. Unicamente a Ele toda a honra e toda a glória. Como João Batista dizia, mais importa que Ele cresça e nós continuemos a diminuir, porque é Ele quem precisa ser honrado. E o Luiz, para a honra e glória desse Deus, sai da clínica, não andando 100 metros, mas caminhando 10 quilômetros na esteira. Chegou em cadeira de roda, sai de lá 10 quilômetros. Luiz tem contato todos os dias comigo, sabe por quê? Todo dia de madrugada, o Luiz me escreve dizendo: Benício, eu estou orando por você. Entrega a Deus, junto com escolhas sábias, é sinônimo de salvação. E pela graça de Deus, o presente ainda
de um processo de restauração. Deus ainda está fazendo uma grande obra na vida do Luiz, e por isso foi que ele não permitiu que o Luiz sucumbisse, porque o Luiz tinha que testemunhar, e o Luiz está testemunhando para muita gente. E o Luiz me disse antes de sair da clínica: Benício, eu vou voltar para casa, e eu quero ser o sacerdote da minha família. Queridos, a epigenética é isso. Epigenética é não somente a capacidade de escolher doença ou saúde através de minhas escolhas, mas é a capacidade de permitir que Deus transforme nossa mente por uma renovação, para que nós compreendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo falava que esse transformar é como o verbo de onde vem metamorfose. Não vou me atrever a dizer em grego, porque temos pessoas especialistas aqui, mas é mais ou menos como metamorfeu, que significa justamente essa metamorfose, que passa essa lagartinha. Nós acompanhamos por esses dias aqui, todos os dias na minha casa, uma lagarta dessas aí se prendeu perto da porta da cozinha, e meu filho começou a tirar foto todos os dias dela presa lá. E sexta-feira tivemos a alegria de fotografar a borboleta saída de dentro desse casulinho. Essa lagarta passa por um processo de transformação, e no dia que ela passa por transformação, ela deixa de ser asquerosa para alguns, deixa de ferir algumas pessoas, deixa de queimar, deixa de se rastejar. No dia que ela sofre essa metamorfose, ela se transforma nisso, algo que causa admiração. Um bicho que rastejava, agora voa. Queridos, é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para nós: não vos conformeis com este mundo, precisa ser transformado pela renovação da mente, porque no momento em que nós somos transformados, nós vamos fazer escolhas sábias para a nossa saúde, e nós vamos glorificar a Deus, porque vamos compreender qual é essa boa, agradável e perfeita vontade do nosso Criador. Que Deus seja louvado por isso, que Deus seja louvado por essa verdade. Querido, pode se dar um abraço e se congratular, e diga: sou muito feliz, porque Deus me revelou coisas que a outros não havia revelado. Tome posse desses remédios de Deus, use-os sem moderação. Vocês me entendem? Use-os, lógico, tem ali a temperança que é para equilibrar todos os outros. Use-os e se prepare para viver lindas experiências com Deus. Estão dispostos a isso? Querem isso? Que Deus seja louvado. Amém.